Beleza, então, olá pessoal, boa noite. Vamos para a aula de matrizes hoje. Hoje vai ser uma revisão. A ideia é a gente ter 2 aulas de revisão, 3 aulas, né? De revisão até entrar na parte de álgebra linear, tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa é a gente, o que danado é uma matriz, né? Eu vou dar uma definição bem superficial, tá? Então, uma matriz para a gente vai ser uma tabela, tá? É uma tabela, tá certo? Que vai estar sendo composta, né, de elementos, tá? Que vai estar dividido entre linhas e colunas, tá ok? Então, matriz é uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas, tá? Colunas. Então, para a gente, a partir de agora, isso vai ser uma matriz, tá? Uma definição bem simples. Então, um exemplo, né? Um exemplo é se pegamos essa matriz aqui, tá? Vamos pegar a linha como sendo 2, 3 quartos, π, 3, sei lá, menos 2, menos 1, 28, 18. São 2 linhas e que a gente tem linha, 2 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Tá, vamos pegar um outro exemplo. Um outro exemplo, A, I, O, U, O, E, I, A. Então, agora a gente tem 1, 2, que tá um pouquinho... Deixa eu tirar um desses E aqui, só para ficar certinho. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, o quê? Linhas. E temos 1, 2 colunas, tá? 4 linhas e 2 colunas. Um outro exemplo. Vamos pegar aqui 1.65, 3.72, 4.44, 7.77. Então, aqui a gente tem exatamente 2 linhas e 2 colunas. Tá? Vamos pegar outro exemplo. Finalmente, o último, né? Para não ficar tão repetitivo. Vamos pegar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, por exemplo. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Então, a gente tem o quê? 1, 2, 3 linhas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Tá? Então, com isso, a gente pode dizer o seguinte, ó. Dizemos, tá? Que uma matriz é de ordem n por n, M de Maria, N de navio, se ela tem M linhas vou fazer assim ainda mais para deixar mais claro ainda. Se ela tem M linhas e N colunas. Então, agora a gente vai representar sempre uma matriz na forma M por N. M são as linhas e N são as colunas, tá? Então, a partir de agora, M denota linha e N denota colunas, tá? Então, uma notação, né? Vamos aqui, notação, como a gente
Nós somos bons matemáticos, então temos uma notação, tá? Então vamos lá. Uma matriz, então, uma matriz é real se seus elementos são reais. São reais. 2. Tá? A gente vai atribuiremos letras maiúsculas. Isso não significa dizer que alguém queira atribuir letra minúscula, tá? É só uma notação. Maiúsculas, tá? Para nos referirmos a uma matriz. Tá? Uma matriz. Então a gente vai pegar as letras maiúsculas e vamos referir elas a matrizes, tá? Quando for necessário e quando for necessário, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai especificar a ordem, ou seja, dizer o que é coluna e linha, o que é linha e coluna. Quando for necessário, especificamos sua ordem, tá? Sua ordem, tá bom? Então a gente vai especificar a ordem da seguinte maneira. A gente vai especificar A, uma matriz A, deixa eu pegar uma outra cor aqui. A 2 por 4. Isso significa dizer o quê? Vamos lá, voltar aqui na outra página. 2 por 4. 2 significa dizer linhas, duas linhas. 4 significa dizer colunas. Então, isso daqui significa dizer duas linhas e 4 colunas. Uma matriz E por N significa dizer que temos duas linhas e 4 colunas. Ou, por exemplo, uma matriz 4 por 2 significa dizer que temos 4 colunas e duas linhas, tá? Então, sempre vamos especificar primeiro linha e depois coluna, tá bom? E o elemento da matriz, tá? Então, vamos lá, a gente tem agora uma matriz, tá? Que a gente pode especificar linha e coluna. E quero especificar os elementos. Por exemplo, quem seria esse rapazinho aqui? O 2, tá? Então, a gente vai pegar uma matriz qualquer, vamos denotar essa matriz de H, tá? De H. Então, vamos por lá, para o terceiro. Então, considere H uma matriz, tá? H uma matriz. Isso aqui é uma matriz, tá? E vamos considerar um elemento de H. I, tá? O elemento de H, tá? E vamos colocar assim, ó, e considere, ou melhor, e considere o elemento de H que está, tá? Por exemplo, na linha I, e coluna J. Linha I, coluna J. Denotaremos isto por
H, I, J. Ou seja, a gente tem linha I, coluna J. Então, isso daqui é linha. Deixa eu aumentar um pouco. Isso aqui é linha. Isso aqui é coluna. Tá? Então, a gente tem linha I, coluna J. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente pode definir uma coisa bem geral, né? A gente pode definir essa matriz em termos da posição, né? Dos elementos. Em termos das posições dos seus elementos. Como? Por exemplo, quarto ponto, né? A matriz H pode ser definida, tá? Em termos de das posições, tá? Em termos das posições de seus elementos. Por exemplo, escrever a matriz 3×2. Por exemplo, escreva a matriz M, chamei de H, né? H 3×2. Tal que H, I, J é 0, se I for igual a J, e menos 1 elevado a 2I mais 3J, se I for diferente de J. Então, isso é um exemplozinho agora que a gente pode facilmente definir todas as posições, tá? Definir a matriz, né? Através do quê? Das posições dos seus elementos. Por exemplo, no H e I, primeira linha e primeira coluna, o número é 0. Ótimo. H1, 0. H1, 0 significa dizer, vamos voltar, H1, primeira linha, e J, eu estou pegando I e J maior que 1, né? Desculpa. H1, 2, porque eu já peguei 1, né? Agora vamos pagar 1, 2. H1 significa primeira linha, 2, segunda coluna. Agora vamos para H1, 3. J pode ser 3? Sim ou não? Vamos lá, vamos relembrar. Quem é isso aqui? Então, a gente tem que ficar esperto. 3, 2. Opa, vamos voltar aqui. 3 são linhas e 2 coluna. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Vamos colocar nossa lembrança aqui. Linhas e colunas. Opa, se é linhas e colunas, eu só posso ter 3 linhas, tá? E só posso ter 2 colunas, tá ok? 3 linhas e 2 colunas. Então, a gente tem que ficar esperto, porque se I é linha e J é coluna, eu só posso ir com I variando de 1, 2 e 3, e o J só variando de 1 até 2, tá ok? Então, isso aqui eu espero que vocês façam como um exemplo. Será que vocês conseguem me dizer que matriz é essa? Tá bom? Lembra, linha e coluna. O I representa a linha, tá aqui em cima, ó. Vou diminuir para vocês. E o J representa coluna. Então, eu quero uma matriz 3×2. Então, eu represento. Quando a linha for igual à coluna,
Então, eu tenho um ótimo. Linha igual a coluna, eu só posso ter 1, 2, 2. Isso é 0. E quando for diferente, linha for diferente de coluna, só pode ser menos 1 ou 1. Então, a gente pode ter aqui 1, aqui 2, aqui 1 e aqui parou, né? Não posso ter 1 e 1. Tem que ter cuidado. Aqui, se pode ser 2, aqui pode ser 1. Se aqui pode ser 3, aqui pode ser 1 e 2, tá? Então, tentem fazer esse exemplo. Então, a gente consegue, a partir de agora, via uma, uma, uma simples ordenação, né? Mostrar quais são as entradas da sua matriz via linha e coluna. E aí a gente tem vários tipos de matrizes, né, pessoal? A gente tem matriz de tudo que é tipo. A gente tem matriz quadrada. Eu vou colocar algumas, tá? Eu peço que vocês vejam aí no livro do Boldrini, por exemplo. Tipos de matrizes. Tipos de matriz, por exemplo, matriz quadrada. A gente tem matriz coluna. Tá? A gente tem matriz linha. A gente tem matriz nula. Tá? A gente tem matriz diagonal. Certo? Simétrica, matriz de identidade, matriz triangular superior e inferior. Então, isso daqui tem inúmeras matrizes e eu peço para vocês olharem os exemplos que tem no livro do Boldrini, tá? Então, com isso em mãos, eu quero, para falar a verdade, eu quero agora definir as operações de matrizes, né? Que é a coisa mais importante. Isso aqui eu quero que vocês depois deem uma olhada, tá? No livro. Qualquer livro, texto. Tá? Tô citando Boldrini, mas estou ganhando nada por isso. Que é um livro bom e de fácil trato. Então, vamos agora falar de operações básicas de matriz, tá? Operações básicas. Então, quais são as operações básicas? Como a gente conhece, as operações básicas são: primeiro, soma. 2, produto por escalar. 3, a gente tem a transposição. E, finalmente, 4, o produto. Tá? Então, a gente tem que ter em mente essas 4 propriedades. Tá? E uma coisa primordial é saber quando duas matrizes são iguais. Então, vamos lá. Definição. Diremos que A e B, a partir de agora, A e B, números maiúsculos, são matrizes, tá? Então, não vou ficar dizendo as matrizes A e B. Então, dizemos que A e B são iguais. Vou deixar dessa vez, mas a próxima a gente tira. Matrizes, obviamente, são iguais. Iguais. Se tem a mesma ordem. Ô, professor, então peraí. Se qualquer matriz que tenha a mesma ordem são iguais, sem importar os elementos? Não. E, isso é importante, e, tá? Isso daqui é um conectivo importante, então significa dizer que tem que ter as duas propriedades. Você pode ter duas matrizes com mesma ordem, contudo com elementos distintos. Então, elas não são iguais. Então, elas têm que ter mesma ordem e os elementos, ou seja, as posições dos elementos têm que ser iguais. As duas matrizes têm que ter os mesmos elementos. E A e J tem que ser igual a B e J, sempre que 1 é menor ou igual que I, que é menor ou igual que M. A gente está pegando sempre o primeiro elemento, linha, pelo menos uma linha e uma coluna, tá?
E a mesma coisa o J, só que o J varia onde? Se são matrizes são iguais, se tem a mesma ordem, então linha varia até M, coluna varia até N. E tem os elementos iguais, tá bom? Então, com isso, a gente pode agora, olhando os elementos de cada matriz, ver algumas propriedades. Por exemplo, a propriedade da soma. Quais são as propriedades da soma? Comutatividade, associatividade e existência do elemento neutro. Como é isso, pessoal? A gente vai sempre pensar em elementos. Vamos lá, voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Ó, a gente tá vendo isso aqui como elementos, ó. Tá? Tudo tá aparecendo em vermelhinho aí para vocês. Então, se eu tenho duas matrizes que têm a mesma ordem, por exemplo, então eu posso somar os elementos. Eu somo o primeiro desse com o outro equivalente desse. Produto por escalar. Tem um númerozinho, o número passa multiplicando, tá? Multiplicando. E assim sucessivamente, tá bom? Daqui a pouco a gente vê se a gente faz algum exemplo. Por enquanto eu vou dar as propriedades. Então vamos para a propriedade da soma. A gente tem 3, né? Especificar quais são. Vamos lá, propriedades da soma. Então, quais são as propriedades da soma? São 3. 1, comutatividade. Então, se você pega duas matrizes, elas comutam. 2, associatividade. Então, elas podem se associar. Somar uma mais outra é a mesma coisa de somar ao contrário. 3, cuidado com o contrário, com o inverso, com o converso, tá? Digo, A mais B igual a B mais A. E a existência do elemento neutro. Toda matriz vai ter sempre seu neutro, que somado com ele vai dar ela mesma. Então, aquela brincadeirinha que a gente aprendeu com a tia no jardim da infância, tá? Existência do elemento neutro. Agora, a gente pode ver isso como um ente, né? Como eu estou definindo a matriz é um elemento. Então, uma matriz somada com a outra, uma matriz somada, distributividade, associatividade, 1 mais A mais B igual a B mais A. Tá? Existência do elemento neutro, uma matriz 2 por 2, que não é nula, 0, 0, 0, 0. Tá? Pode ser somada com uma, que é a 0, 0, 0, que dela mesma. Tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, mais 0, 0, 0, 0, é quem? 1, 2, 3, 4. Bom? Vamos lá. Propriedades de produto por escalar. Produto por escalar. Propriedades do produto por escalar. Quais são as propriedades? Aqui temos alguma. Por exemplo, distributividade em relação à soma de matrizes. Então, distributividade em relação à soma de matrizes. Isso daqui, pessoal, vocês podem pegar em qualquer livro do ensino médio, tá? Inclusive. Vocês têm essas propriedades, tá? A distributividade em relação à soma de escalares. Se eu tenho dois números somados, 3 mais 4 multiplicado por uma matriz, basta você somar 3 mais 4 e multiplicar por cada elemento da matriz. É isso que eu quero dizer. Em relação à soma de escalares agora. Tá? Existência do elemento neutro, aquele que você multiplica a matriz e dá a matriz nula, tá? Ou melhor, desculpa, a matriz de identidade, tá? O elemento neutro.
Ou seja, eu quero um número que eu vou multiplicar pela matriz que dele mesmo. Então, esse número é 1. Aqui no nosso contexto, tem que ter calma, tá? A gente tá pegando matrizes reais, tá bom? Com entradas reais, tá bom? Então, existência... Vou já mostrar uma diferença de elementos de um elemento neutro. Ó, o que é o elemento neutro aqui é diferente do que é o elemento neutro aqui, tá? Elemento neutro aqui é a matriz. Eu estou somando uma matriz com outra. Essa outra que eu quero que seja o elemento neutro é que eu some com a anterior e dela mesma. Então, é uma matriz nula. Aqui embaixo, não. Aqui eu tenho um escalar. Um número que multiplicado pela matriz dele mesmo. Então, aí é 1. Tá? Cuidado com a confusão. Essa confusão que eu acabei de cometer ainda há pouco. 4. Que é o seguinte. Eu sempre posso multiplicar um número por outro. Isso aqui são dois números, lambda e k. E isso daqui é sempre os dois números multiplicados pela matriz A. A aqui é matriz. K, número real. Lambda, número real. Tá? Propriedadezinha bem simples. Tá? Agora, vamos para a propriedade de produto. Tá? Ou seja, a gente não tem a comutatividade do produto. Isso significa dizer que A multiplicado por B não é igual a B multiplicado por A. Tá? Então, olhem alguns exemplos aí. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Então, vamos falar da propriedade de produto, depois falo um pouquinho de propriedades de transposta. Tá? Então, vamos lá. Propriedade de produtos. Vai ter um que eu vou falar depois. Eu vou falar logo da transposta, tá? Eu acredito que seja mais interessante para vocês, porque a gente tem uma propriedade, tá, que, no produto que vai ser importante, tá? A gente vai usar a propriedade de transposição, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, então vamos começar pela propriedade da transposição. O que danado é transposição, né? Produto e etc. Em geral, vocês estão com isso tudo na cabeça, né? É usado com mais frequência. Então, transposição, bora botar assim, ó. Propriedade de transposição. E depois eu vou falar da propriedade de produto. Então, a propriedade de transposição, primeiro a gente tem que ter em mente o que é uma matriz transposta, tá? Então, matriz, definição. Tá? Matriz transposta. Tá? Dá-se quando mudamos a posição das linhas e das colunas de uma matriz. Mudamos a posição das linhas e das colunas de uma matriz. Tá? Então, quando a gente modifica a linha e coluna, tá, de uma matriz, quando a gente troca a posição das linhas pela coluna, a gente está dizendo que é uma matriz transposta, tá? Se a matriz M possui M linhas e N coluna, então a transposta vai possuir o quê? N linhas e M colunas, tá? Vou deixar claro aqui, ó. Por exemplo, uma matriz M por N tem o quê? M linhas e N colunas. Então, quem é sua transposta? A sua transposta vai ser N linhas e M colunas, tá? Então, existem algumas propriedades. Quais são essas propriedades? São as seguintes. Tá? Aqui eu estou aplicando a transposição. Tá? Transposta.
para vocês lembrarem. Então, quais são as propriedades? As propriedades são as seguintes. Propriedades. Primeira delas é que a transposta da transposta, eu tenho uma matriz A, a transposta da transposta é ela mesma, claro, né? Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Tem uma matriz M por N, aplica a transposta. Dá uma matriz N por M. Aplica a transposta, volta a ser o quê? M por N. Então, de fato, a matriz transposta da transposta é a própria matriz. Tá? Eu usei M aqui no exemplo, para detalhar. Vamos colocar M para vocês não ficarem perdidinhos. M. 2. A soma de matrizes transposta, ela é a transposta das matrizes. Claro que a gente tem uma propriedade boa, né? A gente pode somar A mais B, é só somar as linhas. Então, A mais B é igual a B mais A. Então, a transposta de uma, de A mais B, também é a transposta de A mais a transposta de B. Multiplicação por escalar. Ou seja, se eu tenho K por A, K é um número real, isso daqui é K a transposta, K real, um número. Tá? Um número. Então, a transposta, opa, faltou um T aqui, de um produto por escalar pela matriz, basta você tirar o produto e pegar a transposta, mudar a linha por coluna. E uma propriedade super interessante, que é o seguinte: se a própria matriz é igual à transposta, se as linhas delas, você pode mudar linhas por coluna e elas são iguais, então A é simétrica. Claro, né? A gente está trocando linha por coluna e dando igual, então isso tem uma simetria. Então, com isso em mãos, a gente pode agora falar um pouquinho sobre as propriedades do produto, que eu disse a vocês que eu não queria falar antes. Por quê? Porque eu vou ter uma propriedade interessante, tá? Que eu vou dar agora. Então, vamos falar um pouquinho da transposição, produto por escalar, e agora vamos a propriedades do produto. Do produto, para a gente terminar esse primeiro momento. Propriedade do produto diz o seguinte. Primeira coisa, obviamente, desde que a gente possa realizar a operação, né? A gente tem que ter cuidado, nem sempre a gente pode multiplicar matriz de qualquer jeito, tá bom? A gente precisa ver ordem, a gente precisa ver linha, ou melhor, desculpa, a gente precisa ver linha e coluna e saber se elas podem ser multiplicadas, tá? Então, produto de matriz, ela tem uma especificidade, que é o quê? Saber quando é que a gente pode fazer essa brincadeirinha, multiplicar, que a gente já conhece há muito tempo, né? Multiplicação de matriz, todo mundo aqui multiplicação de números, todo mundo aqui é experto. Mas a multiplicação de matriz, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, por quê? Porque a multiplicação, quando a gente pega dois, eu vou escrever aqui para vocês, tá? A gente pega duas matrizes, uma matriz M por N, tá? E uma matriz N por P, então a gente tem que ver que o produto, quem é que vai dar o produto, tá? Não pode simplesmente sair aí multiplicando, não, produto multiplica tudo por eles e dá a mesma coisa como soma. Não é assim, tá? Então, primeira coisa importante é a gente ter na cabeça isso aqui, ó. Eu vou escrever para vocês. Pega uma matriz A, M por N, né? Então, pega uma matriz A, M por N. E pega uma matriz IB, N por P. N por P. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é, ó, esses rapazinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui temos eles iguais. Então, significa dizer que a gente pode fazer o produto dessas matrizes, e o produto dessas matrizes é exatamente quem, pessoal? O produto dessas matrizes é exatamente, fazer assim, ó. Quem é o produto dessas matrizes aqui? O produto dessas matrizes é exatamente esse rapazinho aqui, ó. Que eu vou chamar aqui de C, sei lá, C, tá? Ou melhor, para facilitar, né? AB, essa é uma matriz, que vai ser o quê? Qual é a
ordem, né, de linha e coluna é M por esse rapaz, P. Então, vocês sempre têm que ter em mente que, quando vocês forem multiplicar matrizes, a primeira coisa é verificar. Lembra? Vamos lá. Voltar aqui para vocês lembrarem. Ó, o que, que a gente tem? Eu acho que eu botei aqui atrás, né? Aqui. Linha e coluna. Linha, coluna. Então, vamos lá. Descer aqui para a matriz. Produto. Linha, coluna. Opa, quando a gente tem colunas que batem o mesmo grau, perfeito, já posso fazer a multiplicação. E aí, como é que eu faço a multiplicação? Qual a ordem do produto? A ordem do produto vai ser, lembra? Linha, coluna. Aqui, coluna, aqui, linha. Então, vou ter a ordem do meu produto sempre sendo o primeiro elemento que está aqui, na primeira matriz, tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem linha e o produto, a coluna vai sair da segunda matriz, tá? A linha sai do primeiro e a coluna sai do segundo, tá bom? Então, com isso em mãos, a gente pode agora, a partir de agora, multiplicar matrizes quando a gente olha para quem? Quando a gente olha para os seus elementos. Por exemplo, A, B, de I, J. Quem é esse rapaz, AB de IJ? AB de IJ nada mais é do que somatório de R variando de 1 até N, de A, I, R, B, R, J. Que nada mais vai ser do que o quê? O A, I1 mais B, I, J mais A, I2 mais B, 2J, aqui é 1, tá? 1 aqui é 1. 1J, tá? Mais A, IN, B, N, J. Isso significa dizer o quê? São os elementos. Tá. O primeiro, A11. Então, A11, 1, 1. A gente coloca um 1 aqui e o J1. Então vai dar o quê? A1, B1, só. A soma deles. 1, 2. E assim sucessivamente. Então, isso é uma regrinha, tá? Não diga que eu disse isso a vocês. Para cada I variando de onde? Até M, sempre maior que 1, né? Que a gente tá pegando. E J indo até quanto? Até P menor igual que 1. De onde é maior igual que 1? Que é isso? P e M. É exatamente a ordem da matriz. Tá? A ordem da matriz. Então, vocês podem agora começar a pegar matrizes, por exemplo, A e B, e faça esse exemplo depois de casa. Bem simplesinho, os dois, né? Dois exemplos. Pega A igual a 1, 0, 0, 2 e B igual a 0, 1, 1, 0. E usa a regra acima para ver quem é A vezes B, tá? Ou depois faz B vezes A e ver se dá igual, tá? Então, para quê? Para que vocês vejam as propriedades. Então, vamos voltar às propriedades, né? Com essa revisãozinha simples de produtos de matrizes, vamos a propriedades. Propriedades, a primeira delas, que todo mundo conhece, é a não computatividade. O que é não computatividade? Eu não posso dizer que A vezes B é B vezes A. Vejam isso nesse exemplo. Tá? Multiplique A por B e veja B vezes A e veja o que é que dá. Então, AB é diferente de BA. Isso aqui é não comutativo. Tá? 2. Eu tenho a associatividade. Tá? Associativo. Tá? Então, isso aí também a gente pode ver que o produto A, B vezes C
nada mais é do que A, B vezes C. Observe que eu não estou mudando a ordem. Então, 3. Distributividade à direita em relação à soma. O que é isso? O produto distribui sob soma. O que é isso, pessoal? É que A mais B que multiplica C, isso nada mais é do que AC mais BC. Mas observa que C que multiplica A mais B é diferente de AC mais BC, tá? Isso é CA mais CB. A gente acabou de dizer que BC nem sempre é igual a BC, nem sempre é igual a CB. Tá, e se eu tiver um número, tá? Distributividade à esquerda, o que é isso? Se eu tenho uma matriz de ordem M por N e outra matriz de ordem N por P e eu tiver um número, eu posso pegar esse número e multiplicar. Então, alfa pode ser A vezes B, pode ser A, alfa B, ou pode ser alfa A vezes B tudo. O que é isso? Vamos lá, escrever esse papo, essa conversa aí. É o seguinte, ó, pegar A, uma matriz M por N, B, uma matriz N por P. Opa, posso fazer o produto, tá? E alfa, um número real. Um número real. Então, o que é que eu tenho? Vale isso, ó. Opa. Ó, vale tudo isso. Eu escrevi aqui para vocês. Tá vendo? Aí agora a gente tem, por exemplo, a matriz identidade. Ou seja, o que é isso? É que vai ter uma matriz que ela multiplicado por M é igual a M multiplicado por O, que dá a própria O para toda matriz M, tá bom? Toda matriz M. E a transposta, que eu disse a vocês que era importante, que é o seguinte: se eu tiver um produto de uma matriz, A vezes B, se eu aplico a transposta, ou seja, mudo linha por coluna, isso daqui é B transposto vezes A transposto. Olha que bacana. Essa propriedade é muito, muito importante. Tá bom? Então, eu aconselho que vocês deem uma olhada no livro, texto do curso, ou qualquer livro, tá? Do ensino médio, aí que vocês possuam, e olhem essas propriedades, tá bom? Então, por hoje, a gente vai acabando aqui essa parte de matrizes.